Intenções da missa. Pelas almas de Raimundo Ferreira, Maria Gonçalves, Manuel Santana, Modesta de Jesus, Virgílio e Joana. José Macedo Alves, Wellington Charles, Maura Celina Cardoso, 7 anos de falecimento, Balbina Maria de Aquino, Alzira Soares Peixinho, José Antônio Cardoso, Padre José Alberto. Odília Dias Andrade, Fabrício, Torquato Ribeiro dos Santos Neto, João dos Santos, Manuel Pessoa, Maria das Neves, Padre Alberto, Maria de Jesus dos Santos, Suília Pessoa, para todas 13 almas benditas, para todas as almas dos vaqueiros, para todas as almas dos meus familiares paternos e maternos. Irmãos e irmãs, boa noite. Celebrando a Páscoa do Senhor neste dia santo, somos convidados a entrar na dinâmica do reino de Deus, não só por palavras, mas com obras de verdade e compromisso. Em comunhão com a Igreja no Brasil, celebramos hoje o Dia da Bíblia. Nesse espírito, manifestemos nossa adesão ao mistério de Cristo, pela nossa atenção a seus sinais. Vamos ficar todos de pé para iniciarmos a nossa celebração cantando. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, mais um domingo, dia do Senhor, nos reunimos em torno do altar da Eucaristia e da mesa da palavra, para nos alimentarmos dos dons do céu. O ser humano tem no seu coração uma fome, um desejo, um saudosismo de Deus e das realidades do céu. Nem sempre a gente mata essa fome, esse desejo, ou vivencia esse saudosismo no lugar correto. Às vezes a gente coloca outras coisas no lugar de Deus. E fazendo isso, caímos em situação de pecado. Entramos em situações de pecado. Por isso, reconhecendo nossas fraquezas e limitações, nos coloquemos diante de Deus, confiando em sua misericórdia. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo,
no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos o nosso hino de louvor, celebrando o dia do Senhor. Glória, glória a Deus nas alturas, nas criaturas na história. Glória, glória ao Deus Criador, viva o amor entre os pobres. Glória, glória, glória ao Deus Criador, viva o amor entre os pobres. Glória, no sol, nas estrelas, na terra e no mar. Glória, glória, aleluia. No sol, nas estrelas, na terra e no mar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória ao Cristo bendito. Ressuscitou é vitória. Glória, oxalá Deus presente na vida da gente. Glória, glória, oxalá Deus presente na vida da gente. Glória, nas comunidades, na rua e no lar. Glória, glória, aleluia. Nas comunidades, na rua e no lar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória ao Espírito Santo. Graça, esperança e memória. Glória, glória, luz, calúnia, alegria dos pobres. Glória, 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 luz, calúnia, alegria dos pobres. Glória, no canto, na dança, na festa, no altar. Glória, glória, aleluia. No canto, na dança, na festa, no altar. Glória, glória, aleluia. Nessa oração de coleta, queremos colocar diante de Deus o dom da vida do Padre José Neto, que completou ano ontem e que presidiu essa Eucaristia faz 8 dias hoje. Também queremos colocar diante de Deus, como intenção, por Dona Maura Acelina Cardoso e por seu José Macedo Alves. Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos escutar no silêncio da oração, você que nos acompanha por meio da Rádio Atividade FM, a palavra de Deus que nos será anunciada. Leitura do livro do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto puder ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte, nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os seus caminhos, diz o Senhor. Então, meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meu pensamento acima dos vossos pensamentos, quando está o céu acima da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor está perto da pessoa que invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto da pessoa que vos invoca. O Senhor está perto da pessoa que vos invoca. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor está perto da pessoa que vos invoca. O Senhor está perto da pessoa que os invoca. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, e todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto da pessoa que os invoca. O Senhor está perto da pessoa que os invoca. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tente entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria neste domingo, dia do Senhor, encontrar com cada um de vocês, de perto e de longe, de tantos lugares. Eu fico feliz quando eu ouço notícia de até onde essa nossa celebração chega e o alcance que ela tem na vida de tantas pessoas, assim, no sentido de um convite que toca a realidade da vida e convida a uma mudança de vida. Então, eu gostaria de começar essa missa de um jeito diferente, mandando um abraço a você que mora no perímetro irrigado, lá no Alto Sertão da nossa cidade. Mas também mandando um abraço a você aqui da cidade, que nos escuta por meio da Rádio Atividade FM. A sua atenção à Palavra de Deus, por meio desse espaço litúrgico da Igreja Católica, é algo que para nós é muito caro. Por que eu estou falando da Igreja Católica? Porque muitos evangélicos também nos escutam. E eu fico feliz ao receber essas notícias de dizer: olha, padre, fulano que nem é da nossa igreja não perde uma missa. Que bom poder contar com a sua consideração. Também gostaria de mandar um abraço para todas as pessoas da cidade de Adustina, que eu celebrei domingo passado, também da cidade de Pedro Alexandre, de Santa Brígida, de Cícero Dantas, de Uauá, de minha querida Pombal, também de minha querida e amada terra natal Paulo Afonso, que me acompanha, gente da cidade e dos bairros de Paulo Afonso, da cidade de Glória, olha, tá vendo como a gente chega longe, da cidade de Pedro Alexandre, de Aracaju, de Salvador, de Rondônia, da Espanha, da Alemanha. Por que eu estou dizendo todos esses lugares logo nessa homilia? Porque a palavra de Deus nessa noite é um convite primeiramente a mim, enquanto padre, a olhar para a minha própria vida, mas também é um convite a você, que me escuta de tão longe. Seguir a Jesus, me escutar ou fazer parte de uma comunidade não faz de nós os últimos dos seres humanos ou os eleitos separados do resto do mundo, que não podemos ter nada a mais a modificar em nossa vida, que não temos nada mais a modificarmos em nossas vidas. Não. Me ouvir ou me acompanhar aos domingos nessas celebrações não faz de nós pessoas assim. Mas pelo contrário, faz primeiramente a mim, mas a cada um de vocês, pessoas que estão no caminho e em processo, e que por vezes nas confusões desse mundo, da realidade que nos envolve, a gente tentamos buscar fazermos a vontade de Deus, e nem sempre é fácil pormos em prática essa vontade em nossa vida, porque fazer a vontade de Deus, por vezes, como eu sempre digo aqui, é ir na contramão, até daquilo que os nossos olhos contemplam. A primeira leitura de hoje, teve uma confusãozinha na marcação, que era do profeta Ezequiel, não foi? Eu vi Dedé agoniado ali na hora, mas estava na fita errada, que era do profeta Ezequiel, dizia uma coisa, bem assim, olha, dizia: acaso o justo, quando sofre, ele sofre por sua justiça? Ou pelo mal que ele praticou? E depois ele conclui assim: e o mal, quando muda de vida, ele se salva pelo mal que fez ou pelo arrependimento que vivenciou? E aí, o profeta Ezequiel vai lançar esse povo que está sofrendo, que perderam tudo. Pensem vocês, o profeta Ezequiel foi na primeira leva dos exilados. Nabucodonosor dominou Jerusalém e levou primeiro uma classe, uma casta
de operários, de eruditos, de pessoas que podiam servir à sua corte. Nessa primeira leva foi Ezequiel, junto com ele alguns dos seus companheiros. Mas lá ficaram outros, que ele não levou todo mundo. E aqueles que ficaram tinham uma vida talvez até um pouco atravessada. Por quê? Porque não eram muito certinhos. Eles faziam alianças, se envolviam em conchavos políticos, em troca de salvar a própria pele. E esses que foram para o exílio, entre eles algumas pessoas muito boas, começaram a se perguntar: por que nós, que fizemos o bem, estamos aqui agora padecendo? E aí eles vão começar a buscar um culpado. Entre o povo de Deus havia uma consciência comum. Deus elegeu o povo, mas convidou também a cada um individualmente que pertence a essa raça. Quando parte do povo peca, todo o povo de Deus está pecando. Então, quando eles tentam buscar explicação para o sofrimento, porque nós tendemos a isso. Quando o sofrimento nos visita, a primeira pergunta que fazemos é: por quê? Aí eles começaram a dizer assim: não, os nossos pais comeram uva verde e desbotaram os dentes dos filhos. Quer dizer, os pais pecaram e quem está pagando somos nós. Nossos pais pecaram e nós agora estamos pagando. Era esse o pensamento da época, teológico da época, para explicar do porquê do sofrer. E aí o profeta Ezequiel, que ora vai ser o profeta da esperança, mas uma pessoa que é esperançosa não é uma pessoa ingênua, não é um tolo. A gente confunde muito isso. A gente confunde bondade com besteira, esperança com ingenuidade, santidade com tolice. Às vezes eu escuto de alguns: mas padre, o senhor fala tanto da gente tem de ser santo, não sei o quê, mas o senhor às vezes é tão duro. É porque ser santo não é ser besta, não. Tem muita diferença de santidade e besteira. Tem gente que acha que ser santo é ficar com cara de anjo barroco, inerte a tudo que está à sua volta e encenando um personagem que não é real. Não, isso não é santidade. Ser santo é ser genuinamente humano. E ter esperança aqui para Ezequiel não é ser tolo ou ingênuo, mas é fazer as perguntas corretas do porquê do sofrimento e de quando esse sofrimento vai passar. Então o profeta Ezequiel convida o povo a essa reflexão. Nós estamos aqui porque nós abandonamos o fundamental. E o que é o fundamental, padre? Deus. Nós deixamos Deus de lado. Alguma coisa tomou o lugar de Deus no coração do povo. E como consequência, nós agora estamos sofrendo. É isso que o profeta Ezequiel vai apresentar a nós na primeira leitura que estamos escutando hoje. O segundo aspecto que eu gostaria de refletir com vocês nesse processo de conversão, que exige de nós um reconhecimento de nossa fraqueza, é o caminho a seguir para alcançarmos essa perfeição que o seguimento de Jesus nos propõe. O caminho não são os falsos modelos. Por que eu estou dizendo isso a você? Veja bem, eu comecei dizendo que nós somos convidados a entrarmos no caminho, na dinâmica constante de conversão, na adesão a Jesus Cristo. O processo de entrarmos e de estarmos dentro dessa dinâmica é um processo que nos convida a abraçarmos o projeto de Deus em nossa vida, a colocá-lo como o centro de tudo. O que quer dizer isso, meu irmão e minha irmã? Deus deve ser o centro de tudo mesmo. Quando você pensar em sua família, pense em Deus. Quando pensar no seu trabalho, pense em Deus. Quando pensar nos seus amigos, pense em Deus. Quando estiver numa festa, no meio do lazer, pense em Deus, porque em todos os lugares Deus cabe. Quando Deus está em todos os lugares e em tudo em que pensamos, Ele se torna o centro. Como assim, padre?
Quando eu estou em minha casa, quando tudo está dando certo, eu digo obrigado, Senhor. Mas também quando eu estou em minha casa e ela está ruindo, eu digo, olhe por mim, Senhor. Está vendo como ele se torna o centro? Quando eu estou em cima de uma cama, atribulado com a doença, eu invoco o Senhor. Mas também quando eu estou numa festa, no meio da alegria, na possibilidade de estar com saúde, eu também posso dizer obrigado, Senhor. Quando Deus se torna o centro, a gente não perde o foco. Mas como é que Deus, e aqui o modelo que temos de seguir, de pôr em prática, de colocar em ação Deus como centro de nossa vida? Qual é o modelo? Qual é o jeito? Para quem é que a gente deve olhar? É para o padre Jailton? É para o padre Robson? É para o padre Marcelo? É para o padre fulano? É para o padre D'Alessandro? É para o padre não sei quem? Não. Não olhe para padre nenhum. Você deve olhar para Jesus. Ele é o modelo. Ele é o tipo. Todos nós somos meros rabiscos diante da sua grandeza. Então, a segunda leitura de hoje, São Paulo escreve a uma comunidade chamada Filipo. Olhe, Filipo é uma das comunidades que Paulo mais ama e que ele mais tem apreço. Por quê? Essa comunidade, Paulo evangeliza, é uma das primeiras comunidades que Paulo vai evangelizar. É uma comunidade de origem grega, mas é uma cidade com status romano. Ali havia uma grande maioria de cidadãos romanos. Entre eles, muitos oficiais do exército moravam nessa cidade. Então eles gozavam de um status de uma cidade italiana, embora não tivesse no território da Itália. E dentro dessa comunidade, assim que Paulo tem tanto carinho, tanto apreço, tinha também algumas dificuldades. Que dificuldade era essa? O orgulho. Imagine um lugar que não pertence a um território e já é tratado com privilégio. Quem nasce ali tem de ser orgulhoso. Eu mesmo me orgulho de ter nascido em Paulo Afonso. O orgulho brabo. Pense, eu me lembro uma vez quando eu fui estudar no internato numa cidade chamada Carpina, em Recife, em Pernambuco, vizinho a Recife, perto de Recife. E quando eu dizia, eu sou de Paulo Afonso, aí meus amigos tudo diziam, isso é onde? Eu digo, no Alto Sertão da Bahia. Eles faziam chacota. Por quê? Eles eram da zona da mata. Ah, veio para cá fugindo da seca. Aí eu dizia a eles, olha, minha cidade é tão importante, que se a gente baixar uma chave, a gente escurece a metade do Nordeste. Para você saber que eu não vim de qualquer lugar. Então o cidadão de Filipo, os filipenses, eles eram embebidos desse orgulho. E aí Paulo diz, isso começa a criar dificuldade na vida da comunidade. Aí Paulo diz, ei, pare. Você não quer seguir a Jesus? Fique parecido com Ele. Tem em você os mesmos sentimentos que haviam nele. Na vida em comunidade, nutra esses mesmos sentimentos. Não busque os primeiros lugares. Não queira ser privilegiado. Não, você não é maior aqui. Você deve buscar o caminho do serviço. E aí São Paulo vai narrar, nesse capítulo que nós ouvimos, um hino cristológico. Jesus Cristo, sendo Deus, existindo em sua condição humana, ele não fez disso uma causa de usurpação, mas pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de um homem, tornando-se tão semelhante a nós que se sujeitou à morte e à morte de cruz. Veja bem, quando Paulo quer dizer quem é o modelo, quais sentimentos a gente deve nutrir para seguirmos esse caminho que o Senhor nos convida a trilharmos, ele põe como modelo Cristo crucificado. Isso aqui é algo muito importante.
Quem quer seguir o caminho de Jesus, não se iluda. A proposta é clara: tome a sua cruz e me siga. É Cristo crucificado. A imagem perfeita de alguém que é capaz de nos amar. Nos ama tanto que morre de amores por nós. Por isso que eu fico tão triste quando eu encontro alguém amargo, que não sabe amar. E quando eu pergunto, mas por que você é desse jeito? Aí começa a contar a sua história de vida, sua historinha triste. Ah, padre, é porque eu fui abandonado por minha mãe, é porque meu pai, é porque meu irmão, é porque minha tia, a pessoa que me criou, é porque eu estou com isso, é porque me fizeram aquilo. Deixe de ser tolo. Por que você está pedindo migalha de amor de quem é fraco igual a você? Olhe para o amor que já te alcançou. Independente de que você mereça ou não, esse amor já te alcançou. Cristo crucificado, dona Dilma. Isso deveria resolver todas as nossas carências, porque todo o resto diante desse fato é secundário. Alguém que olha para a nossa humanidade e mesmo nos enxergando, continua nos amando. Alguém que olhando para as minhas fraquezas e imperfeições enquanto padre, continua não me rejeitando, mas me acolhendo em seu amor. É a esse que nós temos de seguir. São os sentimentos dele que nós temos de nutrir em nossos corações, que não tem nada de ingênuo. O evangelho de hoje revela isso. Jesus é muito duro em muitos momentos de sua pregação. O capítulo 21 de São Mateus, Jesus entra triunfante dentro dessa sessão, do capítulo 20 para o 21, em Jerusalém. Ele ali vai morrer. É esse evangelho que nós estamos ouvindo. E quando Jesus começa a pregar, Tony, no templo, os mestres da lei e os anciãos se aproximam dele e perguntam: em nome de quem? Quem lhe deu autoridade para você pregar? Porque veja bem, pregar era a função própria do mestre, que era reconhecido pela comunidade, que era respeitado, que tinha um jeito, uma visão, um estilo. É tipo esse religioso engomadinho que a gente gosta de ver na TV. Sabe? Era aquele estilo ali que era respeitado. E de repente aparece Jesus, andando com a reca de quenga, de pecador, de ladrão. Aí quando olham para ele, perguntam: quem lhe deu a autoridade de andar com esse tipo de gente e de entrar aqui no templo e começar a pregar como se fosse melhor do que nós? Eita, chamaram o homem para a briga. Aí Jesus, que não é besta, olha para eles e diz: eu vou responder a pergunta de vocês, se vocês primeiro responderem a minha. O batismo de João Batista era verdadeiro? João falava a verdade? Aí essas autoridades que vivem de aparência olharam para a multidão que estava do lado. Todo mundo que estava ali, fosse pecador, fosse semi-santo, acreditava em João Batista. Então eles ficaram... Não está nesse evangelho, é o que antecede. Por isso que Bíblia a gente não pode ler só um versículo e achou que entendeu tudo. Não. Aí eles ficam meio assim, sabe? Não querem responder. Porque se eles dissessem que o batismo de João era verdadeiro, Jesus ia dizer: e por que foi que vocês não escutaram? Por que foi que vocês o condenaram? E se eles dissessem que o batismo de João era falso, o povo todo que estava ali ia se revoltar. Está vendo o que é o problema de termos outra coisa como modelo senão Jesus? Porque quando a gente cria um ídolo no lugar de Deus, esse ídolo ele só fica na aparência, ele não vai longe. Quando eu vejo uma pessoa que incorpora o personagem do beato ou da beata perfeita, eu sempre me assusto.
E como padre, me sinto na obrigação de dar um choque de realidade para que essa pessoa entenda o que é seguir a Jesus Cristo. Seguir a Jesus Cristo é ter a mesma capacidade dele, de acolher a todo mundo sem fazer distinção de ninguém. De fazer da igreja a casa de todos. De buscar o bem comum do rebanho, acima dos seus próprios interesses. Acolher a Jesus Cristo é ir além da própria imagem. Então, para esses religiosos do tempo de Jesus, mas também do nosso tempo, que vive de uma imagem perfeita, melar as mãos com a realidade do mundo é algo assustador. Então Jesus não vai responder a eles, e eles não vão responder a Jesus. E em seguida Jesus começa a contar 3 parábolas, entre elas essa parábola que ouvimos hoje no Evangelho, dos 2 filhos, que quer fazer uma denúncia mais ou menos a essa modalidade, a esse jeito de viver a religião. E aí Jesus vai dizer a eles: olha, um homem tinha 2 filhos. Ele chega para um e diz: vá para a vinha. Israel era o símbolo da vinha do Senhor. Então toda vez que Jesus contava uma parábola que falava de uma vinha, quem entendia da lei sabia que Jesus estava falando do povo eleito. Vá trabalhar na vinha. E esse filho disse: eu não vou. Eita, que coisa. Quem aqui que está me escutando nasceu há 50, 60 anos atrás, sabe que se um pai mandasse o filho ir para a roça e o filho não fosse, o negócio não prestava, não era? Não só não prestava, mas se o pai não fizesse nada, a família toda tomava aquela casa como uma falta de exemplo, como um exemplo a não ser seguido. Dizia: tá agora feito os filhos com o padre fulano, que ele manda fazer as coisas e não quer ir. Aqui não é assim não. Por quê? Porque todo mundo tinha uma imagem de família que deveria ser respeitada. Imaginem vocês isso no tempo de Jesus. O que era um pai pedir uma coisa ao filho e o filho dizer: eu não vou, eu não quero, eu não faço. E esse filho diz: eu não vou. Envergonha o pai. Mas o pai, é bonito esse pai dessa parábola de Jesus. Ele não insiste, ele deixa livre. E aí ele vai para o outro e diz: vá trabalhar na vinha. E esse diz: eu vou. Mas o primeiro que diz: eu não vou, vai, se arrepende e vai. O segundo que diz: eu vou, não vai. Aí Jesus olha para as autoridades, os anciãos, os sacerdotes, as pessoas que dominavam a religião do seu tempo e pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles já sabiam do que Jesus estava falando. Ele diz: o segundo, ou o primeiro. Por que o primeiro? Porque o primeiro disse que não ia, mas foi. Quer dizer, ele se converteu. Aí ele diz: pois é. Vocês lembram da historinha de João Batista, da pergunta que Jesus tinha feito antes? Jesus diz: pois é. João Batista pregou e as prostitutas, os pecadores, todos acreditaram nele e mudaram de vida. Vocês, porém, que dizem sim a Deus todo dia, de aparência, ele pregou, vocês ouviram e não mudaram de vida. Por isso, olhe bem, Jesus, o santo do santo, o modelo a ser seguido, veja como ele é direto nas coisas, como ele não tem meias palavras. Por isso, as prostitutas, para você que está me ouvindo entender em alto e em bom tom, ele diz: as quenga, os pecadores, quem para você entender em alto e bom tom, você que me escuta e quer fingir pecador, iludindo, os pecadores de todos os tipos, viu? Todos os tipos, ladrão, o que você achar que é pecado, Jesus está colocando aqui nesse balaio, vão entrar no céu primeiro do que vocês. Sabe por quê? Porque essas pessoas, quando mudam de vida, eles não mudam só aparentemente, eles mudam na totalidade. Quando a gente vê um pecador arrependido, é uma coisa bonita o convertido, porque a gente percebe que a pessoa mudou na totalidade. Agora, quando a gente também vê alguém que é religioso de aparência, que diz: eu faço, eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo,
é a coisa mais ridícula do mundo. Porque basta a gente olhar um pouquinho mais, a gente começa a enxergar como a pessoa é. Aí esse nunca vai entender a mensagem do reino. Porque a mensagem do reino é a mensagem onde todos somos acolhidos, onde Deus tem paciência com todos, onde Ele olha para nós sempre com misericórdia, porque Ele acredita que nós somos capazes de Deus. Nós somos capazes de um dia alcançá-lo, de um dia enxergá-lo. Deus não exclui ninguém. Meu irmão, minha irmã, você que me escuta ou que me assiste, não tenha medo de Deus. Independente do que você tenha feito, o amor dele é generoso. Ele sempre nos alcança. Não tenha medo de se aproximar de Jesus Cristo. Não tenha medo. Veja, Ele nos ama tanto que se entregou por amor a nós. Se esvaziou de tudo que aparentemente para nós é importante, para ficar mais perto de nós. Ele se rebaixou por amor a nós. Por isso acredite, meu irmão, minha irmã, nesse dia de hoje Ele nos faz um convite. Olhe o mundo com os olhos dele. Enxergue o irmão com os olhos de Jesus. Ame o irmão como Jesus. Porque somente assim, o nosso sim será verdadeiro. O sim verdadeiro não consiste em uma prática religiosa de aparências. O sim verdadeiro consiste em uma conversão, em uma metanoia, quer dizer, numa mudança completa de vida. E é isso que eu desejo, para mim primeiramente, porque estou em processo, mas para você também, que me escuta ou que me assiste. Tá certo? Deus é capaz de transformar sua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, de abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Ele é o modelo, acredite. Ele diz nessa noite que quem se sente excluído, rejeitado, humilhado, esse sempre vai chegar no céu primeiro, porque se sente necessitado de Deus. Que esse sentimento nos invada em cada dia de nossa vida. Pessoas necessitadas de Deus, imperfeitas, mas necessitadas de Deus. E é dessa necessidade que nasce a santidade. Isso é santidade. É buscar na nossa imperfeição o perfeito que é Deus. Que a gente possa encontrá-lo aqui nesse mundo, e que esse encontro aqui seja tão verdadeiro que a gente um dia possa vê-lo no outro. Que Deus seja louvado agora e para sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo.
Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor com confiança as nossas preces. A cada invocação todos respondem: nós os rogamos, Senhor, ouvi-nos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Renovai o coração de vossa igreja, Senhor, por vossa palavra viva, para que nunca se desvie do caminho da fidelidade, nós os pedimos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Que a vossa palavra, luz para os nossos passos, nos conduza no caminho da vida e da dignidade e da partilha para sempre. Abrimos as mãos a nossos irmãos e irmãs, nós os pedimos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Por esta Eucaristia que celebramos, para que a vossa graça nos ajude a assumir o nosso sim, com autêntico compromisso, nós os pedimos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Tudo isto te pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Durante o cântico de ofertório, vamos colocar diante do altar do Senhor o dom de nossa vida, o maior dom que Deus nos deu, nossa maior riqueza. E juntos com esse dom, coloquemos também as nossas necessidades. Nesta mesa da Irmandade, a nossa comunidade se oferece a Ti, Senhor. Nosso sonho e nossa luta, nossa fé, nossa conduta, te entregamos com amor. Novo jeito de sermos igreja, nós buscamos, Senhor, na Tua mesa. Novo jeito de sermos a igreja, nós buscamos, Senhor, na Tua mesa. Neste pão te oferecemos os mutirões que fazemos, a partilha, a produção. Neste vinho a alegria que floresce a cada dia dentro da nossa união. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício e o sacrifício de nossas vidas sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda a bênção, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever é a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade, sofrendo a paixão, apagou nossos pecados, ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna, subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude de vosso reino, com os vossos anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana.
na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, e santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, entre eles o Padre José Alberto, Maura Acilene, José Macedo, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição, e lembrai-vos também dos nossos outros irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o Reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei Que o salvo. corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, a nossa voz em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore em nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura para a ovelha perdida, não medi meu suor. Oremos. Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida, para que, participando da paixão de Jesus Cristo neste mistério, anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estou lembrado de fechar essa porta do meio, que no começo da homilia eu não conseguia nem conjugar um verbo, de tanta gente que para na frente, chama, coisa, aí finda desconcentrando. Tá certo? Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao término de mais uma Eucaristia. Eu gostaria que você sentasse um pouquinho. Você que não é daqui, não é de Canudos, é de fora, talvez você não entenda muito algumas expressões que a gente usa aqui no término das nossas missas. Mas quem é daqui sabe porque é que o padre fala certas coisas e entende o recado. Chegamos oficialmente ao período eleitoreiro, né? Estão fazendo campanha à torta e à direita. O primeiro recado que eu tenho a lhe dar a você, meu querido rádio ouvinte da Atividade FM, a você aqui de Canudos e de fora, que me escuta por meio desses meios de comunicação, é: não deixe de falar com ninguém por conta de política. Não tenha político de estimação. Não deixe de falar com ninguém. Não se intrigue de ninguém por conta de política. Esse tempo é tão absurdo que todo mundo quer até saber de qual é o grupo do padre. O grupo do padre é o grupo de Jesus. É esse, viu? O meu grupo é o grupo de Jesus. Quem tem seus grupos de bicho, fique com seus bichos. Eu fico com Jesus. Eu não tenho grupo nenhum. E no grupo de Jesus cabe todo bicho nele. Todo bicho. É como a grande arca de Noé. Os cristãos antigos pensavam na igreja como a arca de Noé, que salvava o mundo. É isso que é a igreja, a matriz de Santo Antônio, é a arca de Noé. É isso que são as nossas capelas, a arca, que cabe todo mundo. E que bicho nenhum deve se agredir. Porque todos estamos querendo a mesma coisa, nos salvarmos. Queremos nos salvar. Só queremos isso, nos salvar. Por isso, o padre não tem grupo. E religioso nenhum deveria ter grupo. Olhe,
me perguntam, e se o senhor morasse aqui, em quem o senhor votaria? Se eu morasse aqui, eu diria que a urna nos diz que o voto é secreto. Ninguém precisa estar lá me olhando na quem é que eu vou votar. Meu voto é secreto, eu também não precisaria estar declarando a ninguém. Mas eu não sei lhe responder. Mas eu poderia lhe dizer em quem não votar. Eita, padre, o senhor vai entrar nisso? Vou dizer em quem você não votar. Não vote em corrupto. Não vote em quem usa igreja para ganhar voto. Não vote não. Olhe, todo mundo que vai por essa via, por essa seara, se perde. No Rio de Janeiro, vai entrar na história do Estado um governador que fez aliança com um bocado de pastor, com um bocado de gente, e agora vai perder o mandato. O prefeito do mesmo estado está correndo o risco da mesma coisa. Não misturem Deus com política. Não façam dos púlpitos, não votem em alguém que fez do púlpito da igreja a bandeira de um grupo político. Não vote. Não vote, porque não vale a pena. O sujeito nunca vem na missa, aí hoje começa, padre, posso tirar uma foto com o senhor? Não, vá tirar uma foto com quem você sempre tirou ao longo dos 4 anos. Não me procure. Vocês, se eu passar em Canudos 100 anos, vocês nunca vão ver um político aqui eu apresentar, esse é o nosso candidato. Por quê? Porque a igreja não é o lugar para isso. Nas comunidades, sim, as comunidades devem se organizar para escolher um representante entre elas. E eu apoio todas as lideranças a apoiarem um candidato de sua realidade, que defenda seus interesses, mas que defenda o bem comum, não o bem de alguns. Eu nunca gostaria de um católico no poder defendendo os católicos. Não, ele deve defender os munícipes, todo o munícipe, seja ele católico, seja ele evangélico, seja ele espírita, seja ele o que for, do candomblé, da umbanda, da reza, ele deve defendê-lo, porque ele foi eleito para isso. Então não deem um voto a alguém que se agarra a um pastor ou a uma igreja para poder vencer uma eleição. Em Canudos a gente escuta as coisas mais absurdas, até uma secretaria para os crentes. Eu nunca vi dizer isso em minha vida. É até anticonstitucional. Mas se tem. Então vocês não entrem nessa. Não votem. E nem participem, viu? Tem muito evangélico sério. Não participe de uma igreja que o seu pastor apresenta um candidato. Ele está dizendo que ele não é sério. Ele está dizendo que o evangelho dele é tendencioso. Não participe não. Tem muita gente séria aí. Procura, tem tanto pastor sério. Procure um pastor que seja sério, que não levanta bandeira de político nenhum, mas que prega Jesus. Porque no interior não vale a pena isso. E nem em lugar nenhum. Por que eu estou lhe dizendo isso, meu irmão? Porque estão usando de Deus para fazer barganha política. Aqui, no nosso município. E as eleições mal começaram. Tem gente se coligando à igreja, prometendo cargo em troca dos votos dos seus fiéis. E aqui eu falo, fiel não é gado para ser vendido de porteira fechada. O fiel, quando procura uma igreja, procura Deus nela, não outra coisa. Então, por favor, eu peço encarecidamente aos meus irmãos evangélicos, não entrem nessa. Isso é um terreno perigoso, que faz o pastor se perder e faz ele perder o seu rebanho também. Então não entrem nessa. Não votem em quem está comprando igreja de porteira fechada. Não votem. Porque ele já está dizendo depois para quem é que ele vai governar. E quem é que ele vai favorecer. Não votem, não deem um voto. Votem nas pessoas sérias que têm propostas, que propõem mudança. Tem muita gente boa, procure esses. Mas padre, o senhor não quer um cristão na Câmara ou no município? Não, quero, mas eu quero um cristão parecido com Jesus, que não exclui ninguém, que acolhe a todo mundo. Eu nunca gostaria de um prefeito católico que favorecesse os católicos. Não, ele não foi prefeito para isso. Ele foi prefeito para governar o município que tem gente do candomblé, que tem gente do espiritismo, que tem católicos, que tem evangélicos, que tem todo tipo de gente, que tem gente que não acredita em nada. E ele deve governar para todo mundo e cuidar de todo mundo. E isso é ser cristão. Não barganhar,
não oferecer secretaria em troca de voto dos fiéis de A ou de B. Não entrem nessa, viu? Não entrem nessa. E quando vocês verem um candidato apresentado por um pastor, desconfie. E quando vocês verem um candidato apresentado por um padre, desconfie 2 vezes. Desconfie. Agora, se vocês verem um candidato apresentado por uma comunidade católica no seu conjunto, acredito, porque geralmente é um membro daquela comunidade. Por isso que eu não tenho tendência. Aqui nós temos todo mundo. Temos gente de todos os bichos. E todo mundo tem espaço aqui. Eu tenho pessoas que me são queridas em todos os grupos políticos de Canudos. E louvo a Deus por isso. Então é para salvaguardar você, que é querido e é importante para Deus e para mim nessa igreja, que eu lhe dou esse conselho. Não tenha político de estimação. Se o seu político já se corrompe na campanha, duvide dele. Duvide do voto que você está prometendo. E não venda seu voto. Porque depois que você vendeu, você não tem o que cobrar. Quando você chegar lá, ele vai dizer, eu já lhe dei. E daqui a 4 anos, ele bate de novo em sua porta, lhe oferecendo um novo valor. Não quero entrar nessa seara, aqui na minha igreja e nem durante as missas. Mas preciso dizer isso porque aqui na cidade em que eu estou, a política pega fogo. E querem até botar igrejas dentro de mentalidades políticas partidárias de grupos. Eu fico impressionado quando eu vejo secretarias repletas de uma só denominação religiosa. Isso é preocupante, porque fala muito. Não estou falando daqui de Canudos, mas lá da China que essas coisas acontecem. Isso fala muito do gestor. Eu não estou dizendo que aqui em Canudos tem isso, mas tem lugares aí que tem. Não é interessante, porque um prefeito, ele foi eleito para governar para todos, não para alguns. E o organismo do Estado deve representar o Estado na sua totalidade e diversidade, onde todo mundo tem seu espaço, onde todo mundo tem voz, onde todo mundo tem vez. Tá certo? Então você que é de fora, se em sua cidade é assim, siga esse meu conselho. Eita, padre, o senhor não quer que votem cristãos? Não, quero. Eu quero que você vote em cristãos parecidos com Jesus, que acolhe a todo mundo, que não exclui ninguém, que não rejeita ninguém. Se não for assim, é melhor votar em um ateu, que ao menos não acredita em nada, mas se for um ateu humanista, vai governar melhor o município do que um cristão incompetente e tendencioso. Obrigado, viu, por me escutarem. E desculpa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecer em paz e que o Deus da paz sempre vos acompanhe. Um bom começo de semana a partir de hoje, que é o primeiro dia da semana a todos. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, e cresceu, cresceu